Bom, vamos começar a falar agora sobre doenças transmitidas por contaminação com material perfluorocortante. Mas antes de darmos início, precisamos ter em mente dois conceitos básicos, o de imunogenicidade e o de patogenicidade. Imunogenicidade nada mais é que a capacidade de uma substância desencadear uma resposta imunitária no organismo. Isto é, quando uma substância ou um micro-organismo induz uma resposta imune e se combina com os produtos dessa resposta, dando uma rápida imunidade à pessoa. Já a patogenicidade é a qualidade que tem o agente infeccioso de uma vez instalado no organismo do homem produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os infectados. Começando a falar um pouco sobre a contaminação. Bem, os acidentes com materiais perfluorocortantes são graves principalmente devido às suas possíveis consequências. As doenças colocam o indivíduo constantemente em risco. E o índice de acidentes dessa natureza é alto no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorrem cerca de 8 mil acidentes envolvendo agulhas por ano. Dessa forma, pode-se definir o material perfluorocortante como objetos ou instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar. Os riscos são reais e constantes, podendo acontecer em hospitais e clínicas de qualquer lugar do mundo, principalmente em locais que não dispõem de dispositivos de segurança para suas agulhas e seringas. A exposição percutânea ocorre com maior frequência nos hospitais, logicamente por serem locais onde são realizados muitos procedimentos invasivos e por receberem pacientes com diversas doenças infecto-contagiosas. Os resíduos, segundo a legislação sanitária e ambiental, são compostos por lâminas de barbear, bisturis, agulhas, escalpos, ampolas de vidro, vidarias e outras semelhantes. Esses resíduos devem ser descartados em recipientes de parede rígida, com tampa de preferência, resistente ao processo de esterilização e identificados com o símbolo internacional de risco biológico, para melhor identificação. Aston e Smith, por sua vez, reportaram que 50% dos acidentes com materiais perfluorocortantes aconteceram principalmente pelo fato desses objetos estarem em locais impróprios para descarte sem segurança. Já de acordo com um estudo feito pela Agência de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos, estipula-se que anualmente ocorra de 9.900 a 17.900 acidentes com agulhas envolvendo os auxiliares de enfermagem, de 2.800 a 4.300 com enfermeiros e um número bem mais alto com profissionais responsáveis pela limpeza e higienização dos hospitais, que no caso vai de 11.700 a 45.030 infectados, 300 infectados na verdade, 45.300 infectados. Então dessa forma a gente vê a quantidade de profissionais que se estão expostos a riscos quando se leva em conta esses materiais perfluorocortantes. Essa frequência, essa frequente exposição aos agentes biológicos é alarmante, já que a contaminação transmitida pelo sangue e outros fluidos corpóreos são as que mais apresentam risco aos profissionais da área de saúde. Algumas doenças infecciosas que podem ter como fonte de infecção o acidente com material perfluorocortante incluem desde a gonorreia cutânea, a herpes, malária, microbacteriose, febre maculosa, estafilococcus aureus, Streptococcus pyogenes, sífilis, toxoplasmose, tuberculose, dentre muitas outras diversas doenças. Muitas dessas doenças foram transmitidas em raros eventos isolados, só que ainda assim eles continuam a demonstrar que os ferimentos com seringas podem ter consequências gravíssimas. O papel das instituições, por sua vez, na prevenção de acidentes de trabalho é desempenhar a educação continuada, assim como dispor de uma construção e infraestruturas adequadas ao desempenho das suas atividades laborais, além de prover as unidades e setores de materiais e equipamentos de qualidade, na quantidade apropriada, e devem disponibilizar recipientes resistentes e impermeáveis em locais de fácil acesso, para que assim ocorra a deposição dos materiais perfluorocortantes e seringas sem agulhas ou com agulhas retardadas, apesar de serem de elevado custo. Agora nós vamos falar um pouco sobre essas doenças que podem ser acometidas com o acidente com material perfluorocortante. A primeira e a mais alarmante é o HIV. A epidemia de AIDS teve início na África há mais de 40 anos. Contudo, só a partir do final da década de 70 e início dos anos 80 transformou-se em uma pandemia. A epidemia foi identificada oficialmente em 1981 pelos pesquisadores do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos, de Doenças dos Estados Unidos, que reconheceram a existência de uma nova doença com deficiência de imunidade celular e humoral. A doença é causada por um retrovírus denominado vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, com dois tipos conhecidos, o HIV-1 e o HIV-2.
com o genoma RNA da família Lentiviridae. O reservatório é o homem com infecção pelo HIV. O HIV, por sua vez, pode ser transmitido principalmente das seguintes formas, que são as mais conhecidas: relação sexual, pode ser também por transfusão de sangue ou de produtos sanguíneos contaminados, pelo leite materno, pelo uso de seringas e agulhas contaminadas, pela transmissão vertical na hora do parto e por acidentes ocupacionais, como é o caso do estudo agora. O período de incubação compreende entre a infecção pelo vírus e a fase aguda da infecção, ou o surgimento de anticorpos circulantes, podendo variar de algumas semanas até 3 meses, o que ocorre entre 50% a 90% dos casos. O período de replicação lenta, a latência, é compreendido entre a infecção pelo HIV e os sinais e sintomas que caracterizam a doença, sendo o período médio de 3 a 10 anos. O período de transmissibilidade poderá ocorrer em todas as fases da infecção. O risco médio de aquisição de HIV após um acidente pérfuro-cortante é de 0,3% e de 0,09% quando em exposição de mucosa. Nos Estados Unidos, até o ano de 2013, foram documentados 57 casos confirmados de infecção pelo HIV após acidente ocupacional. Agora vamos falar um pouco sobre a hepatite B. A hepatite tipo B é classificada como uma doença sexualmente transmissível também, porém pode ser transmitida através do uso de seringas contaminadas e materiais contendo sangue, como basicamente todas as DSTs. Segundo a OMS, 2 bilhões de pessoas infectaram-se em algum momento da vida, sendo que 300 milhões evoluíram para a doença crônica. O risco de aquisição após um acidente envolvendo sangue contaminado pelo vírus da hepatite tipo B é bem conhecido e pode variar conforme o estado sorológico do paciente-fonte, que reflete a replicação viral, e a situação vacinal também do funcionário, que foi exposto ao vírus. O fluido corporal mais importante na transmissão do vírus da hepatite B em profissionais da saúde acidentados ainda é o sangue. A vacina disponível para o vírus da hepatite B é feita por técnicas de engenharia genética, resultando em material recombinante de alta imunogenicidade, conferindo proteção entre 90% e 95% dos indivíduos imunocompetentes vacinados. É bem tolerado sempre que seus eventos adversos resumem-se basicamente a dor no local da aplicação e febre nas primeiras 48 a 72 horas após a vacinação. Falando um pouco agora sobre hepatite C. Estudo realizado a partir de dados de pré-doadores de sangue em todo o Brasil no ano de 1999 demonstrou uma variação na prevalência de indivíduos com infecção pelo vírus da hepatite C. E o vírus da hepatite C é constituído por um ácido ribonucleico, RNA. O vírus ainda tem como principal característica a sua forma de transmissão, que acontece por transfusão de sangue e hemoderivados de doadores contaminados em banco de sangue sem aplicação adequada de teste de triagem. Mas, contudo, atualmente com o controle dos bancos de sangue, a transmissão ocorre principalmente pelo uso de drogas injetáveis, com seringas contaminadas ou instrumentos, e mais raramente ainda por via sexual. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades epidemiológicas. Bem, o surgimento da AIDS no início da década de 80 levou profissionais da área da saúde a implementarem intensa preocupação com a possibilidade de adquirir o vírus através de materiais pérfuro-cortantes. Os acidentes com agulha transmitiram muitas doenças envolvendo vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos para os trabalhadores de saúde, pesquisadores de laboratório e os ligados à veterinária. De acordo com a OMS, acontecem em média 4 exposições percutâneas por trabalhador por ano, nas populações da África, leste do Mediterrâneo e Ásia, principalmente. Já os dados brasileiros sobre a incidência desses acidentes são incertos, especialmente devido à subnotificação e à falta de acompanhamento do profissional acidentado. Os fatores que influenciam o risco de adquirir uma infecção cuja fonte principal é o sangue depende diretamente da quantidade de sangue que envolve a exposição, quantidade de agente e o tratamento pós-exposição. A infecção de profissionais da área da saúde com materiais pérfuro-cortantes é maior para o vírus da hepatite do tipo B do que para o AIDS, por exemplo. Em média, a cada 800 casos de hepatite do tipo B, tem uma para o vírus da imunodeficiência humana. Já agora, curiosidades sobre os riscos ocupacionais. Sobre os riscos ocupacionais ligados à utilização de materiais pérfuro-cortantes, em primeiro lugar estão as técnicas de enfermagem, e em último lugar os médicos. Mais da metade dos acidentes notificados ocorreu entre auxiliares de enfermagem e os funcionários da limpeza. E tem também a contaminação de estudantes de odontologia e enfermagem da área da saúde diversa. Isso se dá pela possível falta de habilidade e a insegurança na realização de procedimentos. Sobre a regulamentação brasileira,
Tem principalmente a norma regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho, publicada e em vigor a partir de 16 de novembro de 2005, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores, dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral, além de outras precauções de segurança pela Portaria número 939, de 18 de novembro de 2008, que diz que deverá ser assegurado ao profissional de saúde o uso de dispositivos de segurança acoplados no pérfuro-cortantes pelas instituições a partir de 18 de novembro de 2010. Então já é algo que vem sendo pensado desde o início dessa década. Aqui tem também a ficha de notificação de acidentes com materiais biológicos, o que deve se colocar, como tipo o nome, o município, o nome do paciente que teve o material exposto para o profissional e é, informações mais burocráticas. Muito obrigado pela atenção. Aqui ficam algumas das nossas referências biográficas e aqui informações sobre o grupo. Obrigado.